Olá, sejam bem-vindos a mais um PPGA Cast. Estamos aqui hoje para falar sobre um produto, um hambúrguer vegetal lançado pela Excelsior Alimentos. Então estou aqui com o Luiz Mota, atual presidente da Excelsior Alimentos, e o professor Flávio, lá do PPGA, do programa do mestrado em administração, mestrado profissional em administração. Então, muito obrigado, Mota, por ter aceitado mais uma vez participar aqui e falar com a gente. Obrigado, Flávio, por estar aqui de novo. Para a gente falar um pouquinho também sobre o nosso mestrado, falar um pouquinho sobre as atividades que a gente tem desempenhado lá no PPGA. Então, brigadão. Muito obrigado, Mota. E já começando, né, uma pergunta, creio que seja corriqueira, né, diante de uma nova linha de produto, né, falando da linha do hambúrguer vegano. Como é o posicionamento de um produto num mercado ainda em desenvolvimento? Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Estou aqui muito feliz aí em poder estar aqui com vocês, né? Professor Flávio, professor e amigo Pietro. Bom, essa é uma pergunta que eu digo talvez seja a pergunta chave dentro do nosso negócio, pensando em um mercado que ainda está num processo de amadurecimento, que é você trabalhar com uma proteína vegetal. E a gente tem ainda todo um pensamento e um costume ainda de estar direcionado os nossos produtos para a proteína animal. Então, quando você começa a fazer um desenvolvimento de uma nova categoria e com o objetivo de dar uma opção, principalmente para aquelas pessoas que a gente chama de flexitarianos. O que são os flexitarianos? São aquelas pessoas hoje que estão dispostas a reduzir o consumo de carne, mas não abrem mão, né, de ter o sabor carne, ou que querem continuar sentindo as sensações, né, de uma alimentação à base de carne. Então esse é um processo que ele vai acontecendo e esse amadurecimento ele demora. Então automaticamente você tem um trabalho não só de vender o produto, mas um trabalho consultivo com o próprio cliente, de explicar, né, da onde vem a fonte, o que aquilo traz de benefício, e isso aos poucos vai amadurecendo. Então a gente diz que ainda é um trabalho que a gente iniciou aqui junto com a nossa companhia, que a gente está feliz porque já tem vários clientes, várias pessoas já consumindo, mas a gente entende que é só o início, né? Tem muito ainda a se andar, mas a gente está muito feliz que esse é um caminho sem volta. É um desafio de posicionamento, novo mercado, desbravar aí um... É um grande desafio. Primeiro você tem que... Tem alguns lados positivos, professor. Por exemplo, a gente já tem lá a gôndola, hoje nos grandes clientes, você já tem lá um espaço que antes você não tinha para esses produtos. Então, aquelas pessoas hoje que já têm essa vontade, que já têm esse costume, elas já sabem aonde encontrar esse produto nos grandes clientes, nas grandes prateleiras. Então, isso é um processo que nós já entendemos que houve essa construção. Mas a massificação ainda é um grande desafio, que eu imagino que com o passar do tempo aí a gente vai ter também esse espaço aí, basicamente em todos os clientes. Aqui, isso é uma questão bem importante, assim, que mostra a importância do próprio marketing para conseguir enxergar esses mercados, entender o mercado e saber aonde se colocar em quantidades, né? Porque tem um mercado bem grande, mas que ainda está em construção, vamos dizer assim, entender bem esse mercado para conseguir até a precificar melhor, ter um volume de produção que consiga manter isso e não crescer, expandir mais essas linhas. Né? Esse é um dos desafios iniciais, porque você ainda tem um preço que ainda é um desafio, né? Você ainda não tem uma escala de produção em que você chegue perto, por exemplo, de um preço de um hambúrguer de proteína animal. Então a diferença ainda é muito grande, exatamente por essa questão de você ter uma escala de produção e um abastecimento maior desse produto no mercado. Mas é um processo natural que eu acho que as empresas precisam acreditar e continuar se esforçando, porque está trazendo aí uma opção a mais para o teu consumidor, está trazendo uma opção realmente de um público que cada vez mais está buscando isso e a gente não pode realmente fechar os olhos, né? Além de trazer uma pegada de sustentabilidade muito importante na utilização dos recursos para fazer esse produto, então eu acredito realmente que é um espaço que vai crescer cada vez mais. Existe, então, essa percepção da importância de ingressar nesse mercado, ocupar esse espaço, né, e participar da criação desse contexto, né? Exatamente. A gente ainda é um mercado pequeno. Vou dar um exemplo, né?
Hoje, quando a gente trabalha com os outros itens da nossa linha, por exemplo, o patê, né? O patê da Excelsior é muito conhecido. A gente tem vários concorrentes. Você vai para uma salsicha, você tem muitos concorrentes. Mas você vai para um hambúrguer vegetal, você não tem tantos concorrentes. Né? Então, ele não é um produto ainda massificado. Você precisa ajudar a desenvolver a categoria. Então, quando você desenvolve uma categoria, automaticamente os desafios são maiores, mas, por outro lado, ele é importante também para a marca, né? Porque ela está ajudando a consolidar um segmento. Né? Uma estratégia de longo prazo, desenvolvimento da marca, firmar a posição, né, para um público diferenciado, abrir um caminho. Exatamente. É importante isso, e como eu falei, ainda talvez o preço a gente não consiga ainda ter toda a população tendo condições, né, de consumir com frequência, mas aos poucos, aqueles que vão consumindo começam a fazer aquilo que a gente chama da segunda-feira sem carne. Daqui a pouco vai ter um final de semana que a pessoa fala, bom, eu quero comer carne, mas não quero comer de proteína animal. Então, aos poucos, a gente vai conseguindo incluir essa proteína que não necessariamente ela vai substituir por completo a proteína animal. Eu acho que todos têm o seu espaço. Eu acho que ele vai complementar. Então, é uma categoria que, no meu entendimento, ela vem para complementar o que já existe no mercado de proteína animal. É uma ampliação da gama de produtos, portfólio de produtos que vocês têm e pensando no futuro. Exatamente. Acho que tem uma questão muito importante aí da própria inovação. A forma como ele foi construído, teve um envolvimento da universidade, aqui da Unisc, lá com vocês poderiam comentar um pouquinho sobre isso? Esse projeto ele foi um projeto que a gente tem muito orgulho de contar por vários fatores. Primeiro, porque quando a gente iniciou as conversas há 3 anos atrás, a gente não sabia efetivamente o que nós queríamos. A gente sabia que a gente queria desenvolver algum produto à base de proteína vegetal. Não necessariamente o hambúrguer, né? Poderia ter produzido uma salsicha, um patê, mas conforme os estudos foram acontecendo e a partir do momento que a gente entendeu que se a gente tentasse fazer esse produto, pesquisar esse produto, fazer isso dentro da nossa estrutura, talvez a gente não conseguiria chegar a esse produto que nós chegamos hoje. Por quê? Porque o mindset lá, ele está todo voltado para a proteína animal. Então nós, internamente entendemos, bom, nós precisamos sair desse, inclusive fisicamente, e vamos para um parceiro. A Unisc automaticamente comprou a ideia. Então nós fizemos esse trabalho com os nossos pesquisadores, junto com essa parceria com a Unisc, que veio com os professores. A gente começou uma base aqui, trouxemos as pessoas para cá fisicamente, para trabalhar aqui, bateu o ponto aqui, como a gente fala. E durante todo esse tempo, trabalhou com esse mindset, com o mindset de construir, não sendo, como dizer, a palavra entre aspas, contaminado pelo que existe de mindset lá. Então, isso fez com que também as pessoas conseguissem colocar o foco para isso. E aí, durante esses 3 anos, muito trabalho, muito teste, centenas de testes aí para a gente pudesse cada vez mais chegar próximo e trazer a sensação desse produto. E é importante dizer que a estrutura da Unisc foi fundamental, porque na hora de fazer o produto, na hora da gente usar o laboratório, na hora de a gente usar as opiniões dos professores, na hora de a gente fazer N testes com uma estrutura que a gente não tinha. Então, eu sempre acredito que quando você junta 2 instituições que têm interesse em desenvolver algo e que podem usar as suas potencialidades, cada um na sua, em prol de um projeto, eu acho que a gente tem muito mais a ganhar, às vezes, do que se só nós tivéssemos tentado fazer lá, ou talvez a universidade tentado fazer sozinha. Então, isso eu acredito muito. Então, isso que nos dá orgulho, porque depois de 3 anos a gente conseguiu chegar num produto que foi o hambúrguer, né? E está aí trazendo aí para a comunidade e estamos muito felizes. Marta, tu comentou essa questão, de sair, da interação, com o ambiente acadêmico, com uma nova visão. E esse processo, sem dúvida, ele traz aí os aspectos de inovação, uma visão, através da parceria, os novos horizontes. Como foi a volta? Que, pensando, o mercado predominante é o mercado da proteína animal, é uma proposta diferenciada, e, na verdade, a Excelsior equilibra os 2 produtos. Como é trabalhar essa questão das diferenças de produto, sem uma influência negativa de um no outro, e também esse processo de trabalhar com o comportamento do consumidor.
pensando aí em Rio Grande do Sul, né, que talvez seja o estado brasileiro mais tradicional em termos de churrasco, né, e essa abordagem, né, histórica, por assim dizer. É um bom ponto que você colocou, né? Quando a gente fala do Rio Grande do Sul, talvez aqui vai ser o último estado a você ter talvez uma grande concentração, mas vai chegar lá também, porque realmente a gente gosta muito, né, da proteína animal, né? Inclusive tem todo vamos dizer assim, uma experiência que a gente faz no nosso churrasco. Mas importante essa tua pergunta, porque quando a gente traz um produto de proteína vegetal e traz para um vendedor que talvez alguns com 1, 5, 10, 20, 30 anos vendendo, né, um produto de proteína animal e você traz uma proteína vegetal, isso exige uma preparação interna muito grande também, né? Você precisa trazer esse vendedor para dentro de uma sala de aula e explicar todo o processo, porque quando você vai ao cliente, vamos dizer assim, as objeções desse cliente são diferentes, porque ele vai colocar objeções muito diferentes das objeções que existem hoje numa proteína animal. E mais do que isso, porque o hambúrguer de proteína animal, ele já tem esse conhecimento, mas o vegetal ele não tem. E aí você precisa, a todo momento, estar fazendo uma consultoria para ele, explicando como funciona aquele produto, né? Então, eu entendo que é uma venda muito mais consultiva, muito mais difícil e, sem dúvida nenhuma, é um grande desafio, né? E isso a gente vem trabalhando bastante, porque vão vir novos produtos e essa equipe tem cada vez mais entender que isso agora faz parte do portfólio também. Acho que aí também demonstra muito a importância da pesquisa, a importância dessa relação com a universidade. Uma coisa que eu gostei muito, falou, que a gente fala bastante ali no PPGA, é essa questão de aproximar a teoria da prática, né? Que é muitas vezes as empresas, né, têm um monte de expertise, um monte de conhecimento e algumas coisas que poderiam complementar e aplicar com laboratórios, compartilhar esse custo. E a gente sempre sabe, né, uma questão de inovação é assumir risco, né? Então, vocês assumiram um risco muito grande, investiram bastante nisso, né? Então, acho que isso é uma marca, acho que até, né, da tua atual gestão, para mostrar o quanto a inovação, o quanto mudar, a gente sabe, né, ainda mais no mercado aqui, bem tradicional, é bem legal esse exemplo. E essa é a proposta do PPGA, justamente promover momentos como esse, né, uma aproximação da academia com a prática, né, o mercado e a academia, na verdade, eles andam juntos, né? Então, diferente do que muita gente pensa que a universidade é uma entidade, a empresa é uma entidade completamente diferente, quando elas se aproximam, a gente consegue ver iniciativas, né, práticas, né, que vão fazer parte aí do dia a dia das pessoas. E essa é um caso muito interessante, né, um exemplo bastante interessante dessa conexão, né, dessa ajuda, né, e desse desenvolvimento, né, que melhora tanto a empresa, seus processos, uma visão diferente, e também a universidade trazendo a realidade, né, no caso do PPGA, né, trazendo o que a indústria, né, o varejo e os demais setores, né, de atividade econômica vem desenvolvendo. Eu acho que essa cultura da inovação ela é muito importante, né? Então, quando a gente realmente consegue fazer com que a inovação permeie os dois lados, a gente vai lançar 10 produtos. Talvez 9 dê errado, mas esse um que dá certo paga todos os 9 e ainda faz com que a gente, né, continue cada vez mais trazendo benefícios. Faz um caixa para errar mais os outros 9 e acertar em um. E esse é o caminho, né? A inovação é isso e a gente precisa, sem dúvida nenhuma, ter essa mentalidade que não é se eu acertei, é até acertar, né? Que é uma coisa também que a gente comenta muito, né, que é a grande diferença entre a falha e o fracasso, né? Tu pode falhar e falhar várias vezes, tu não pode fracassar, porque aí é uma coisa muito, né, que causa muitos problemas. E, se possível, fale rápido e barato. Isso. Melhor ainda. Então, muito legal, acho que a gente, né, conseguiu trabalhar bastante conceitos, né? Ali no próprio PPGA a gente tem as 2 linhas de pesquisa, né? Então tem falando sobre inovação, falando sobre marketing, né? Então a gente tem bastante interesse. Queria agradecer bastante a tua presença, ter aceitado mais um convite, aí, mais um desafio, dizer que a gente sempre está aberto também no que a gente puder ajudar. Obrigado, Flávio, também, por ter aceitado mais uma parceria aí. Agradeço, eu que estou sempre aí à disposição. Às vezes a gente só precisa acertar a agenda, mas sempre que possível a gente está aí no que a gente puder contribuir. Com certeza venho com muito carinho aí, vontade para poder ajudar naquilo que eu puder, né? Então,
Então, pessoal, né, tivemos mais um PPGA Cast. Gostaríamos de agradecer a todos, né, em especial Mota por ter aceitado, Flávio, Sr. Flávio também por fazer parte. Então, pessoal, muito obrigado e até a próxima.